Então, hoje a gente vai falar sobre a primeira atividade que compõe o projeto integrador. Boa noite, Patrick. Então, a primeira atividade que compõe o projeto integrador são dois diagramas UML, para a gente ter uma ideia do escopo do projeto. Tá? Muito bem. Então, vocês devem estar vendo aí a capa do livro 16, que é o último livro do curso, que trata do projeto integrador, trata das orientações a respeito de como é que vai ser a entrega do projeto integrador. Por enquanto, essa versão do livro só tem o primeiro capítulo, que é o capítulo que fala de escopo, tá? Que é o capítulo que a gente vai tratar hoje. Eu fiz uma programação para que a gente pudesse disponibilizar para vocês um capítulo por semana. Então, na semana que vem, eu devo ter uma reunião também sobre a parte de prototipação. Depois a gente vai falar de base de dados. Depois sobre os códigos PHP do projeto de vocês. E, finalmente, orientar sobre a apresentação que vai ser feita lá para o final do curso. Então, vamos começar falando sobre o escopo. Então, opa, Patrick. Definir o Nada escopo não, de. professor. Tranquilo. Definir o escopo de um projeto significa planejar quais partes do processo do usuário passarão a ser feitos pelo software que estamos construindo. Isso implica também definir quais partes não serão feitas pelo software. Então, você tem lá algum processo que é realizado de forma manual ou realizado por um outro software que não é tão atualizado ou completo quanto aquele que vai ser desenvolvido, e você precisa, nesse momento, definir o limite do que vai ser automatizado. E esse limite do que vai ser automatizado, ele tradicionalmente é montado em duas dimensões, em duas áreas. A primeira dimensão é definir quais partes do processo vai ser automatizada pelo software. A segunda dimensão é definida por quais dados o software vai armazenar, processar e produzir. Só lembrando vocês, se vocês quiserem me interromper para falar, tirar alguma dúvida, por favor, é só avisar, tá? Então vamos lá. Antes de fazer o planejamento do escopo, é claro, tem todo um levantamento que é preciso fazer a respeito do que precisa ser automatizado. E esse levantamento ele vai ter o foco na necessidade do usuário. Você pode fazer entrevista, pode fazer grupo de discussão com usuários, com potenciais usuários do seu software, você pode fazer brainstorming, você pode fazer questionário para atingir usuários que estão mais distantes, né, que você não pode ir lá até eles fazer entrevista. Uma das técnicas interessantes e muito boas é você observar o usuário desempenhando o seu trabalho. Ah, mas como assim como eu vou observar o usuário? Vou dar um exemplo meu que eu fiz há muito tempo atrás. Quando eu fui chamado para construir um sistema de caixa de supermercado, eu passei algumas horas observando como que o caixa trabalhava, quais as funções ele executava lá no supermercado, e por algumas horas eu também sentei para ser o caixa no supermercado. E essa é a técnica de observação, tá certo? Eu estou falando aqui sobre levantamento de necessidades do usuário para caso de software, mas software hoje é site, é aplicativo, é qualquer coisa que você tenha que criar uma interface com o usuário, né? Então, o resultado do levantamento das necessidades do usuário vai fazer com que você entenda cada pequeno detalhe do problema que o usuário está enfrentando. E a gente sabe que a qualidade da solução que você vai projetar, ela vai depender de você fazer o mais possível o software que o usuário precisa, né?
Então, se o usuário pediu um Fusca e você entregou para ele um carro qualquer, como é que chama aquele carro? Um Pajero, vamos dizer assim, um carro grandão. Não, um Kwid aí já está muito perto. Porque o que eu estou querendo dizer é assim, o usuário precisa de um Fusca. Você entregou para ele um Pajero. A qualidade do que você entregou para ele não está boa. Não está boa porque não está próximo daquilo que ele precisa. Tá? Mesmo que seja muito melhor aquilo que você entregou do que aquilo que ele precisa. Então a gente tem que ter esse entendimento. E essas duas dimensões, a dimensão das funcionalidades e a dimensão dos dados, vão ser representadas aqui por dois diagramas. O diagrama das funcionalidades a gente chama de diagrama de use case, que é um dos diagramas da metodologia UML. A metodologia UML possui 14 tipos de diagrama, e todos eles são utilizados para desenhar o escopo do projeto. No caso, o use case aqui vai fazer um grande resumo das funcionalidades que o software vai ter implementado, né? No caso do projeto Site de Curso, que é o projeto que que vocês estão vendo acontecer ao vivo, né, no desenvolvimento, à medida que vão chegando as apostilas, esse projeto Site de Curso, ele tem 9 use cases, ou seja, 9 funcionalidades que a gente quer implementar. Nesse diagrama que está aqui à direita, vocês podem ver as 9 funcionalidades. E aí, você vai desenhar como esse diagrama de use case. É bom deixar claro para vocês que vocês podem desenhar na ferramenta que vocês quiserem. A única restrição é que vocês têm que entregar em formato PDF para facilitar o nosso trabalho de leitura aqui do lado de cá. Mas eu vou aproveitar para apresentar para vocês o Plant UML, tá? No caso aqui, o Plant UML é um site, plantuml.com. No site plantuml.com, o que vocês vão ver é um grande manual de como utilizar essa ferramenta. Então, eu vou tirar daqui da tela a apostila para a gente poder entrar no plantuml. Vocês vão observar aqui que a ferramenta ela pode fazer diagrama de sequência, diagrama use case, diagrama de classe, diagrama de atividades, componentes. Então, quase todos os diagramas possíveis que você precisa para o UML você consegue fazer aqui. Tá? Então, o que esse texto faz é explicar para vocês qual é a nomenclatura, qual a codificação que você pode utilizar, que você vai digitar numa janelinha e ele vai gerar o diagrama aqui do lado. Tá? Mas a gente não usa, aqui por exemplo, se eu clicar em Use Case, ele vai trazer para mim um grande manual sobre como que eu posso usar Use Case. Mas a gente não vai usar esse endereço plant UML. A gente vai usar planttext.com. É aqui no planttext.com que a gente pode ir digitando as informações para poder gerar. Eu vou zerar isso daqui. Pronto, zerei. Para a gente iniciar aqui a produção do nosso trabalho. Então, eu vou digitar aqui e ele vai gerando o diagrama que eu quero aqui. Por que eu recomendo vocês utilizarem essa ferramenta? Porque é muito prático. Então, no caso aqui, todo diagrama de use case tem os papéis, as pessoas que ficam em volta e que são influenciadas pelos use cases, pelas funcionalidades. Né?
Então, no nosso projeto, nós temos o usuário, eu vou chamar ele de U aqui para facilitar, U, e nós temos o administrador, vou chamar de A. Tá? Lá no manualzinho aqui do Plant.oml, informa que é interessante você dizer qual é a direção de preenchimento do diagrama. Então eu vou colocar aqui left to right direction. Então veja, eu digitei aqui 3 comandos. O comando com a direção que o diagrama deve ter e os 2 atores. Eu clico em Save e Refresh, ele cria para mim aqui o meu diagrama só com os 2 atores. Tá? O próximo passo agora é a gente digitar os use cases. Esses use cases eu quero que eles estejam dentro de um retângulo que vai representar o sistema. Então, um retângulo com o nome site do curso, abre chave e fecha chave. E aqui dentro desse retângulo eu vou começar a colocar os meus use cases. Use case, escolher opção as. O C1, para facilitar, a gente vai dando apelidos para os elementos. Use case, logar no site as. O C2. Use case, vamos lá, deslogar do site, o C3, use case, incluir usuário, o C4, use case, alterar usuário, o C5, use case, excluir usuário, o C6. Bom, esses 3 últimos aqui são repetidos, só muda qual que é o cadastro. Vai ser incluir opção. No caso, as opções do site vão fazer parte do meu banco de dados. Então, as opções do site também vão ter um CRUD, né, de inclusão, alteração e exclusão. Aqui é o 7, aqui é o 8 e aqui é o 9. Bom, terminei de digitar meu texto, clico em Save Refresh. Aí, meu diagrama agora já tem os 2 papéis, os 2 atores, os 2 papéis, o retângulo que representa o sistema e todas as 9 use cases do meu sistema. O próximo passo agora é fazer a ligação entre os atores, os papéis, e os use cases. Então eu continuo aqui e agora eu vou poder, como eu utilizei os apelidos, agora eu vou poder utilizar a mão desses apelidos. Então eu quero fazer uma ligação dizendo que o usuário, tracinho, tracinho maior, uma seta, o usuário, ele se relaciona, ele utiliza a use case 1, que é escolher opção. Então, clico aqui em Save e Refresh. Tá lá a ligação. Tá? Agora, não só isso, o usuário também loga no site e o usuário também
desloga do site. Clique em Save Refresh. Aí, já está aqui as 3 situações relacionadas. Agora, o administrador, ele consegue logar no site, que nem o usuário. O administrador consegue também deslogar do site. E o administrador vai fazer a manutenção dos 2 cadastros, do cadastro de usuário e do cadastro de opções. Então eu vou copiar aqui todas as opções todas. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Clico em Save Refresh e estou aqui com o meu diagrama prontinho. Ou seja, facilita muito o trabalho para a criação do diagrama, não é mesmo? Está aqui o meu diagrama e agora, como é que eu faço para tirar isso do site? Porque afinal, tem que entregar isso daqui em formato PDF. Simples, é só clicar aqui embaixo no formato PDF. Ó. Ele pode gerar para você um PNG, um SVG, um PDF, um TXT ou ainda compartilhar. Vou clicar aqui em PDF e pronto. Meu PDF está prontinho. Está aqui. Tá? É isso, tá? Para fazer o diagrama de use case, é isso. Não tem mais nenhum segredo. Agora, o outro diagrama que a gente vai fazer é o diagrama de classes. Tá? Alguns podem perguntar, mas a gente vai fazer, programar orientado a objeto? A gente vai ter um banco orientado a objeto? Não, a gente não vai ter. Mas como o diagrama de classes é uma ferramenta hoje em dia consagrada, a gente vai usar o diagrama de classe para representar os dados que vão ser armazenados, mesmo que a gente não vá implementar orientado a objeto, tá? Necessariamente. Então eu vou apagar isso tudo aqui. Tá? E vou iniciar o diagrama de classes agora. No meu projeto, vocês vão ver isso lá na frente, tá? Mas no meu projeto, a intenção é mostrar para vocês a utilização de 2 bases de dados, 2 bancos de dados. A primeira é o MySQL e a segunda é o Postgres. Então eu vou montar o site das apostilas conectado a esses 2 bancos de dados. Então eu vou começar aqui falando sobre quais classes o meu banco de dados vai ter. Eu vou armazenar, então, na minha base de dados os usuários, o administrador do site, e eu também tenho o menu do curso. O menu do curso, por que eu tenho o menu do curso? É porque aquelas opções que vão aparecer no site, na tela do site, elas também estão dentro de uma base de dados, ou seja, é um site dinâmico, né? Então veja, aqui eu já tenho as 3 classes, usuário, administrador e menu do curso. Tá? Agora, a classe usuário, ela tem seus atributos. Para representar os atributos, basta você abrir e fechar chaves aqui e informar quais são esses atributos. Então, no caso, o meu usuário tem um e-mail, meu usuário tem um nome. Eita. Está preenchendo com coisa aqui que eu não pedi. O nome. Ah, meu Deus, ele está trocando o nome por note. Nome. Pronto. E o meu usuário tem uma senha. Pronto. Minha classe usuário tem e-mail, nome e senha. Está aqui o meu usuário com seus atributos. O administrador, na verdade, é uma especialização do usuário. Então, eu não vou colocar nada aqui.
Então ele vai herdar os dados do usuário. O meu menu do curso tem alguns atributos também. String opção, string texto da opção e um inteiro que documenta qual que é a ordem que as opções vão aparecer no menu, tá? Então chama ordem menu. E aí eu fecho chave dessa outra classe. Estou com essas 3 classes criadas, clico em Save Refresh, está aqui a informação. Agora eu já tenho classes e atributos. O próximo passo é documentar essa especialização aqui, que o administrador é uma especialização do usuário. É uma classe filha da classe pai usuário. Para representar isso, olha só que interessante, eu vou aqui debaixo do class administrador colocar o seguinte, usuário, sinal de menor, aquele sinal de barra, traço, traço, administrador. Tá? Veja o que vai acontecer. Agora o usuário é a classe pai e o administrador é a classe filho. Tá certo? Agora que nós fechamos essas classes todas, fizemos essa herança e tudo mais, falta documentar a questão que eu tenho vou ter 2 bases de dados, porque os usuários e o administrador vou colocar num banco MySQL. As opções de menu eu vou colocar no PostgreSQL. Lembrando, isso não é comum de fazer. Eu só optei por fazer dessa forma para explicar para todo mundo que eu posso usar PHP com qualquer banco. Tá? E no caso eu escolhi esses 2 bancos para poder fazer os exemplos das apostilas que vão vir lá para frente. Mas como que eu vou documentar isso aqui? É simples. Eu posso documentar aqui com um package. Eu utilizei o package que eu achei que ia ficar mais elegante. Package MySQL, abre chave, aí a class usuário está dentro do MySQL. A class administrador também. A class que fala da herança também. Aí eu fecho a chave aqui. Essa outra parte vai estar em outro banco de dados. Então eu de novo, package, Postgres, abre chave. Tudo isso aqui está dentro dessa package e eu fecho chave. Vou clicar em Save Refresh e a partir de agora está tudo separadinho. Isso aqui está numa base de dados, isso aqui está em outra base de dados. Pronto, meu diagrama UML com as classes está finalizado. E como é que eu vou gerar o arquivo para poder entregar isso lá no Moodle? Clico no PDF, ele gera o PDF para mim, simplesinho com a informação toda já criada. Bom, nesse momento eu vou perguntar para vocês se há alguma pergunta, alguma dúvida. Tá tudo ok? Tudo ok. Maravilha. Bom, Ô, professor, pode falar, Patrick. eu tenho uma dúvida só. Eu entendi a parte de criar todos os cases aí, né? Eu escolho o projeto no qual eu vou criar os cases, ou vai ter um projeto em si no qual eu vou ter que criar o case? Não, é o seguinte, cada um de vocês vai ter que criar aqui nesse projeto integrador um pequeno site, tá? Um site pequeno. Você vê que das dimensões do site que a gente fez lá nas apostilas. Sim, sim. E aí Aí você, é uma ideia nossa mesmo, né? uma Então, ideia sua, da sua ah, cabeça. Você pode pensar no entendi. que você quiser, tá? Você quer fazer Entendi. um site de uma banda de rock, você quer fazer um site. Já apareceu site de tudo quanto é coisa. A pessoa escrevia poesia e fez um site para divulgar as poesias dela. Você pode pensar no que você quiser. O que é importante é você utilizar isso como um pretexto
para poder exercitar o PHP e aprender essa parte toda, tá bom? Entendi, professor. Tudo ok. Beleza. Bom, agora eu vou passar a última orientação que está nessa versão da apostila, que está lá no Moodle, que é, vamos entrar num... Peraí, antes disso, vamos entrar no Moodle. Deixa eu entrar aqui no Moodle. Projeto integrador, que já está liberado para vocês. Aqui então, ó, eu já tenho aqui o livro que a gente acabou de ler, Projeto Integrador. Essa parte de telas para prototipação, eu vou falar sobre isso na próxima semana, que é a atividade número 2, tá? E aqui já tem a primeira atividade. Ela já está aberta desde o dia 18 e ela vai estar aberta até início de julho, tá? Clicando aqui, aqui ele diz o seguinte, ó. Tendo estudado os módulos de 1 a 8 do curso, vamos agora iniciar as atividades do projeto integrador. Leia o primeiro capítulo do livro 16 e desenhe os diagramas de escopo. Salve os dois diagramas, diagrama de uso case e diagrama de classes, no formato PDF. E poste aqui os seus diagramas no formato PDF. Clico aqui em escopo, ele abre aqui. No meu caso, ele não aparece a área para eu poder fazer upload dos dois diagramas, mas no caso de vocês vai aparecer, tá? O upload para vocês fazerem os diagramas. E aí eu quero mostrar para vocês o final dessa discussão aqui, é a página 13 da apostila. Ele novamente explica aqui sobre aquela atividade, e aqui eu já explico para vocês que essa atividade do escopo do projeto é uma atividade que vale 10 pontos, e nós teremos na próxima semana protótipo, depois vamos falar sobre a base de dados, depois vamos falar sobre a entrega dos código-fonte e, por final, uma apresentação que vai ser feita de forma remota só para você mostrar o seu site funcionando. Qual que é a ideia dessa apresentação no final? É que eu não tenha que instalar todos os 50 sites que vão ser criados na minha máquina, entendeu? Vocês vão me mandar o código-fonte do site todo, feito em PHP, e depois vão fazer uma apresentação rapidinha do site, só para eu entender como é que ficou o projeto. A soma disso tudo dá 70 pontos. Uma outra pergunta que eu sei que vai surgir. Eu fiz o escopo do projeto, entreguei os diagramas. E se na hora que eu for fazer o protótipo, ou na hora que eu estiver fazendo a codificação, eu mudar de ideia e o meu projeto ficar diferente do que eu tinha feito? Tipo, eu estou lá codificando e o projeto ficou diferente do protótipo que eu entreguei, ou o projeto ficou diferente dos diagramas que eu entreguei. Não tem problema nenhum. Até porque é normal ao longo do projeto você se deparar com mudanças, tá? Você termina uma sprint e você já percebe ao entregar para o usuário aquela versão de que o usuário vai pedir algumas alterações e você tem que incluir essas modificações nas próximas sprints. Então não se preocupem. Vocês, quando estiverem lá no código-fonte, não vão precisar voltar para entregar os diagramas de novo, tá? Caso vocês queiram mudar coisas do projeto de vocês. Dúvidas? Tá tudo certinho? Nem... Diga, Patrick. Não, tudo certo. Bom, então, já que não tem nenhuma dúvida, eu vou então encerrar esse primeiro encontro. Vocês já entenderam que a gente vai ter um encontro para tratar de protótipo, um encontro para tratar de base de dados, um encontro para tratar de código-fonte e um encontro para tratar de apresentação, tá? Isso vai acontecer nas próximas semanas até chegar lá no final do curso, beleza? Professor, só uma dúvida. Diga. No caso, se o meu site, ele, assim, não for usar tudo que a gente aprendeu, como que poderia fazer? Não, a ideia é que ele tenha pelo menos aquelas funcionalidades que estão no site que a gente está usando nas apostilas, que tenha integração com o banco, entendeu?
que utilize includes para poder deixar o projeto em separado, mas é basicamente isso. Ele não precisa ter tudo que tem em todas as potilhas, tudo que você aprendeu. Ele só precisa ser um site dinâmico, funcional, feito em PHP. Tá joia? Entendi. Agora, não se preocupe assim, à medida que a gente for passando por esses itens do projeto integrador, se eu identificar, porque eu vou corrigindo, né? Eu vou corrigir os diagramas, depois eu vou corrigir o protótipo, assim por diante. Se eu identificar que eu acho que está faltando alguma coisa, eu vou te avisar, não se preocupe. Ah, tranquilo então. Muito bom. Beleza, gente. Um abraço então. Tchau, tchau, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau, professor. Boa noite. Boa noite.